Olha aí, pessoal, mais uma vez a novela interna do PT se repete. A culpa dos problemas do partido, da falta de popularidade do Lula, do povo não compreender o quão bom é esse governo PT que está aí, é da comunicação, o pessoal da Secom e etc. Eles não fazem chegar ao povo todas as maravilhas protagonizadas por esse maravilhoso, espetacular governo Lula, né? Olha que situação, de novo isso acontecendo, e na verdade o que houve aqui, teve um seminário nacional do PT, foi realizado recentemente, e o Lula mais uma vez reclamou desse ponto aí, da falta de comunicação, da falta de diálogo, né? E o pessoal, de fato, já começa a pensar se dessa vez não vai sobrar para o Paulo Pimenta, ele vai ser aí o boi de piranha dessa história, né? Vamos conversar sobre esse tema e também sobre se faz sentido realmente colocar a culpa da falta de apreço popular pelo governo Lula, vamos colocar assim, nas questões da comunicação. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse discurso aqui foi feito via videoconferência pelo Lula, né, o Seminário Nacional do PT ali, e o presidente destacou a necessidade de uma atuação mais estratégica e organizada nas redes sociais por gente do PT, né? Uma moto estragando meu vídeo de novo, né? Aí, tanto pessoas que atuam no governo hoje, ministros e tudo mais, quanto políticos aí com cargo ou não pertencentes ao PT, né? E ele assumiu também a responsabilidade aí, né? Porque a esquerda tem dificuldades para dialogar com a população e falou assim, ó, tem correções a serem feitas. Quais? Ele não entrou nesse detalhe, mas é aí que o pessoal começa a pensar que talvez a coisa esteja começando a ficar ruim, a batata do Paulo Pimenta, o secretário de comunicação, esteja assando. Então, o Lula falou aqui que não podemos esperar que os adversários políticos falem bem do nosso governo, nós que temos que falar. E ele falou também aqui, né, que o governo tem que organizar melhor as entrevistas coletivas e comunicar de forma eficaz as realizações do governo. É curioso porque o próprio Lula tem sido um grande entrave na comunicação do PT. Quantas situações aí que tinham, por exemplo, anúncios interessantes a serem feitos pelo governo, por ministros ali, coisas que poderiam ter uma repercussão boa, mas que acabaram sendo prejudicadas pelo Lula com aquela tendência, aquele vício, aquele mau hábito dele de roubar a cena sempre que aparece, falando de improviso, falando sem o papelzinho anotado, da cabeça maluca dele e causando polêmica, pautando a mídia a partir daquilo que ele falou, ofuscando eventos ali, em vários casos, queriam dar publicidade. Coisas que poderiam ser usadas de alguma forma para ganhar um capital político para o governo Lula, e o próprio Lula estragou isso aí. E a Janja também faz isso, diga-se de passagem, a grande heroína da direita brasileira, a maior figura de oposição no Brasil hoje, a própria Janja, a primeira-dama, ela faz isso também, e com muita frequência, acaba pautando a mídia. Ela fez isso com o G20, roubou a cena do G20 de forma negativa. O governo Lula vinha cozinhando isso aí, fazendo todo o preparo, temperando o G20 para servir um banquete para a mídia brasileira. A Janja colocou tudo a perder. Impressionante a capacidade dessa mulher, né? Então, aí o Lula falou o seguinte, né, que pretende resolver o problema da comunicação no próximo ano. E aí, Paulo Pimenta, profeta Paulo Pimenta, para onde que você vai nessa história? Porque muita gente acredita, com razão eu diria, com pelo menos uma razão parcial, que o Paulo Pimenta foi colocado naquele ministério lá de reconstrução do Rio Grande do Sul. O Lula criou um ministério só para isso aí, que não rendeu nada, não valeu nada no final das contas, não fez nada de importante. Mas muita gente afirma que esse ministério foi criado para tirar o Paulo Pimenta da Secom. E, na verdade, depois que ele saiu, a coisa até melhorou um pouco.
a cobertura aí de comunicação do governo Lula ficou mais interessante depois da situação lá do Rio Grande do Sul ter passado, pelo menos em partes. Aí o Paulo Pimenta voltou para a SECOM e voltou a ser aquela bosta que sempre foi, inclusive, né? O Lula vai fazer uma reunião ministerial por agora, na verdade no dia 19 de dezembro, né, com todos os principais nomes do governo, os 39 ministros, caramba, 39 ministros. É moleza isso aqui, né? Então, vai ter essa reunião para fazer o balanço dos 2 anos do governo Lula, para fazer as metas do segundo mandato aqui e tudo mais. E, é claro, começar a campanha para 2026, começar a estratégia para aquele ano, né? Vai ter reforma ministerial? Ninguém sabe neste momento, porque isso já foi ventilado em outras oportunidades, e as poucas vezes em que o Lula substituiu ministros, eu não sei nem se foi no plural, eu lembro da Ana Moser, não sei, né? Que foi substituída por uma necessidade de criar mais uma vaguinha, mais uma boquinha para o pessoal da base aliada, nada além disso. Olha só, Nízia Trindade fazendo uma gestão péssima na educação, não aconteceu nada com ela até esse momento. Aquele cara lá, o Juscelino, tá enrolado em situações muito questionáveis em matéria mesmo aí de superfaturamento, corrupção, sei lá mais o que, e ainda assim, né, o cara tá lá firme e forte no seu ministério. Eu acho pouco provável falar de uma reforma ministerial, mas o que eu estou vendo aqui é, mais uma vez, isso não é novidade nenhuma, o Lula sendo incapaz de perceber as suas próprias deficiências, os seus próprios problemas. Isso é muito bom. Tudo que a direita não deveria querer no Brasil, tudo que a oposição não deveria querer, tudo que quem quer ver o Lula fora do poder não deveria querer, é esse senhor aqui tendo um pingo de autocrítica que seja. O quanto mais ele se achar um deus na política, o cara coberto de razão que sabe exatamente o que faz, o que tem que ser feito, um tanto melhor para todos nós, porque ele cai mais rápido. Se o Lula tivesse capacidade de olhar para os seus erros e não os cometer novamente, aí a coisa ficaria muito mais difícil, de fato. Mas da forma como eu vejo, o Lula está perpetuando os mesmos erros. Isso é muito importante que assim continue. É claro que o Lula está machucado com as recentes pesquisas de aprovação, de popularidade, pesquisas que mostram o Lula perdendo do Bolsonaro, né? E tendo muita dificuldade para ganhar de nomes de direita, como a Michelle Bolsonaro, que nem tem carreira política, nem foi lançada como candidata ainda, ou o próprio Tarcísio de Freitas, que nem é tão conhecido no Brasil como um todo. E o Lula percebe esse problema e isso está machucando ele, sem dúvidas, fora a questão do mercado financeiro também, 90% desaprovando o Lula, enfim, né? Aí tem aquele papo. Mas, poxa, o PIB está crescendo, o desemprego está caindo, a economia brasileira está uma maravilha, um dos melhores crescimentos do G20. Estamos aí com um menor índice de desemprego da história, a massa salarial está crescendo, a remuneração está crescendo. São notícias boas, não é? Não, não são notícias boas. Tudo isso aí é influenciado pelo aumento de gastos estatais, mas o governo quer, o que o governo tem para se agarrar neste momento. É a única informação positiva que o governo tem para ventilar. E como a gente já imagina que 2025 vai ser um ano mais complicado, talvez o tempo, né, para o Lula conseguir usar esses dados favoráveis para ele esteja acabando. A questão da inflação está subindo, os preços estão disparando. Cadê a picanha? Cadê essa história da carne aí? Passado, ninguém consegue mais comprar carne de primeira aqui no Brasil, o pobre pelo menos não consegue. A criminalidade está aumentando, o dólar está lá nas alturas, isso vai piorar o preço da carne, vai tornar o pão mais caro, enfim, né? Tem uma série de problemas que acabam repercutindo mal para a imagem política do Lula do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Mas ele não quer aceitar esse fato. Ele não quer assumir a sua responsabilidade. Para ele aqui, o grande problema, qual que é o fato de que a Secretaria de Comunicação não consegue falar para o povo todas as maravilhas desse governo, tudo que esse governo tem feito
de bom para o Brasil, né? Olha o engano do cara, olha o quanto ele está descolado da realidade ou quanto ele está na defensiva mesmo, sabe que a própria batata está assando, não quer assumir a culpa, fica culpando o pessoal do partido dele por causa disso. Mas ele está errando, tomara que continue assim, um tanto melhor para todos nós. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.